Hoje tem Paysandu e Independência na Curuzu. E eu já adianto pro torcedor o seguinte. Vai ser um time alternativo? Vai. Mas não vai ser que nem na semana passada. Jogadores, pelo menos aqui na prévia, por exemplo, do Globo Esporte, tá? E eu não sei se o Michel tem outras informações sobre. Mas, além de Jandrosny, Edilson deve pro jogo, Luciano Taboca deve pro jogo, Juninho também deve pro jogo, Edilson? Né? O Thalisson tá de volta, pelo menos aqui na prévia do GE, que eu tô olhando aqui no computador. Por isso que eu perguntei do Michel se ele pode ter alguma informação sobre isso. Thalisson vai pro jogo também, titular. A Edilson não vai pro jogo. Tá? Não vai pro jogo? Não. Os titulares não vão pro jogo. O que você tem de informação, Michel? Não, a turma que... E foi o que o Júnior Rocha falou na coletiva dele, né? A turma que estava no banco, né, ia pro jogo, com mais alguns jogadores que ficaram fora. Então é isso que vai ser do Paysandu. Nenhum jogador que foi titular no jogo vai para a partida de hoje, tá? Mas tem um cara que eu acho que vai ser titular no sábado que vai jogar hoje, que é o Henrico. Possivelmente. Tem uma grande dúvida dentro da Curuzu de quem vai ser o substituto do Pedro a partir de agora. É um baita de um problema, né? Se você puxa o Caio Melo para 5 e põe o Henrico de 8, ou se você coloca o Brian de 5 e deixa o Caio Melo de 8. Né? São as duas possibilidades. E tem uma terceira possibilidade que ela é bem mais remota, mas é uma coisa que pode começar a acontecer dentro da Curuzu, que é o Libonati, que é volante de origem. Né? Tem um índio também, né? Tem um índio que é 8, né? O índio é 8, e o Libonati que faz 5. Faz 8 também, mas enfim, faz mais 5, né? Enfim, são as possibilidades que o Paysandu tem a partir de agora. Tem o JP que está por lá também, né? Mas não foi... Tá por lá, né? Tá por lá o JP. Tá por lá. Não, o que eu tinha visto foi até o nosso companheiro Magno Fernandes que soltou, né, os relacionados / provável time do Paysandu, de goleiros Jandrosny e Marcão, né? Vai decidir quem é que vai. Eu colocaria o Marcão hoje para dar essa rodagem para ele, mas não acharia injusto colocar o Jandrosny para tentar recuperar a imagem dele. Mas se fosse para dar ritmo de jogo, botaria o Marcão ali, que seria a terceira opção. De opções na defesa, Capixaba, Yarley, Lucão, Taboca, Libonati, Derek e Cauã Dias. O Derek que é zagueiro também, né? Então seria aí só basicamente um lateral direito. Lembrando que não pintou a lista de relacionados, né? Para esse jogo, que nem na semana passada. Pelo visto, pro Magno pintou, né? Não, digo oficialmente. Né? De opção de meio de campo, Thiago Índio, Henrico, Lucas Cardoso, Macapá, Edielson e Salomone. Edielson que é do Sub-20 também, né? Veio do Grêmio. Tem passagem de base no Grêmio. Verdade, né? E opções para ataque, Danilo Peu, Ângelo, Arthur, Thalisson, Juninho e Cliver. Acredito que Thales e Juninho são titulares. Botou o JP aí? Não. JP pode estar também. JP, né? vai pro jogo. Vai pro jogo, né, também. Você vai jogar, são outros 500. Mas são opções, se a gente comparar diretamente com o time que esteve no jogo passado, diferente. Taboca, Henrico, Thiago Índio, Thalisson, Juninho, esses 5. Esse time eu monto fácil aí, com isso aí. Jandrosny ou Marcão? Drosny, Capixaba, Luca, Yarley e Taboca. Brian, Henrico e Lucas. Ele pode fazer Brian, Henrico e Lucas ou Brian, Henrico e Salomone. Tem as duas opções. Aí joga o Lucas pra ponta, né? E aí... Thales e Juninho mais um. Thales e Juninho mais um. Que pode ser o Salomone ou pode ser um Cliver. Arthur, o Rink eu não tenho condição, não? Quem? Foi? O Rink eu não tenho condição, não? Ele é titular. Ele tá no elenco titular. Não vai pro jogo. Nenhum titular vai pra partida. Porque ele tinha sentido no jogo passado. O Rinkel, ele sentiu realmente... Eu não sei o que deu no exame dele. Não tive acesso. Né? O Paysandu também não informou. Mas, enfim, a gente vai saber amanhã. Amanhã eu consigo saber. Mas ele já não ia pro jogo do mesmo jeito.
Olha que só, faz parte do time titular, né, do Paysandu. o Independência é o lanterna da chave com apenas 2 pontos, tem poucas chances de classificação, tem 2 empates e uma derrota na Copa Norte diante do Trem por 4-0. Esse time é suficiente para ganhar do Independência, né? Em casa. Deixa eu falar um negócio aqui do Hinkel. Eu vi o Gabriel Costa aqui, o Jujubini aqui falando do Hinkel. E não é de hoje, o meu amigo Eli Leonardo também pega no pé do Hinkel demais. Eu percebi, eu não sei se o torcedor do Paysandu vai conseguir entender, mas já tem uns 2, 3 jogos que eu percebo uma falta de paciência com quem é da casa e uma paciência maior com quem é de fora. Isso é histórico, né, nosso. E tem acontecido com o Hinkel, tá? Entendo que ele precisa de evoluir, que ele tem algumas tomadas de decisões erradas e tudo mais, mas, cara, é muito impressionante quando você para observar o jogo de fato e você vê que o erro do Hinkel, comparado com o mesmo erro de um outro jogador mais experiente, tem um peso totalmente diferente. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. A reação da torcida, ela é de mais impaciência. Sim. Não só com o Hinkel, como qualquer outro garoto. E aí, isso é preocupante. Porque, assim, é óbvio que o torcedor tem direito de fazer qualquer coisa e tem que cobrar e tudo mais. Mas, pô, a gente tem que mudar essa cultura. Será que a gente não vai aprender nunca que o que é daqui que a gente tem que valorizar? Será que vai ter que sair mais um Pedro daqui para a gente poder entender que... Vale lembrar que esse Pedro que está indo embora agora, né, só para puxar um outro assunto, é o mesmo Pedro que estava aqui ano passado e não tinha nem contrato profissional. Ele jogou a Série B sem contrato, não foi? Ou ele tinha acabado de Não, ele assinou um contrato. Ele assinou, né? Ele assinou, pra acho jogar, que em março, abril, alguma Sim. coisa assim. Não estou lembrado direito o mês que ele assinou, mas ele assinou um contrato profissional. Mas é o mesmo Pedro que não tinha contrato profissional, Sim. pô. O moleque conseguiu... É o mesmo Pedro que teve gente anos atrás que achava que não tinha que jogar no Paysandu. É o mesmo Pedro que o Luizinho viu nos treinos, né? E mandou descer. Preferiu o Ronaldo lá, qual era o nome que dele? O Claudinei viu e mandou descer. E teve que vir o Márcio Fernandes para botar para jogar. Que já puxou 2 vezes o Yarley pro time principal, que toda vez o Márcio puxava e vinha um treinador rebaixar. E por que eu tô falando do Márcio Fernandes? Porque é o cara que trabalhou com a base e respeita, né, a base, entende, consegue ver o valor na base. Então é preciso vir um profissional que tem um olhar diferenciado para a base para poder entender que o menino serve. Então é sobre isso que eu tô falando, né? E a gente precisa valorizar o que é nosso. A gente precisa valorizar o que é nosso. Eu sempre cito o exemplo do Santos. Lá na Vila, os caras não vaiam menino da base. Sim, né? Você pode cobrar o menino da base, é diferente. Sim. É diferente. Cobrar é diferente de você vaiar. Criticar, ficar peto, é isso. Normal. É normal. Pô, o cara errou, tu não vai. Ei, vai lá, garoto. Tá, não. Mas você não fica pegando no pé do menino, entendeu? É diferente. Acho que isso tem que ser feito também. Não, e até em relação ao Hinkel especificamente, eu entendo que existe um problema pro Hinkel no geral, que é, o Hinkel ele não é aquele ponta, comparando diretamente com o Thalisson, ele não é aquele ponta que é muito estético. O jogo do Hinkel não é um jogo estético. É um jogo objetivo. O jogo do Hinkel é um jogo mais objetivo e é um jogo, muitas vezes, ele ajuda até mais na marcação do que de fato sendo esse cara lá na frente. Qual é o problema do Paysandu? O Paysandu ele tem hoje um Ítalo, que é um artilheiro, um Cleiton Pego, que muita gente critica também, e de fato ele tem algumas tomadas erradas, mas ele é um cara que sempre está tentando, ele está sempre puxando o time para frente, e isso já é um diferencial em alguns momentos. Em jogos a gente viu contra o Brusque, por exemplo, às vezes ele aparece muito e erra muito, mas o fato dele aparecer muito é uma característica também. E o Hinkel, ele não é aquele cara que vai aparecer tanto assim. Teve um jogo, acredito que foi contra o Volta Redonda, que ele perde uma chance e tudo mais, ele pega bem até um lance difícil, e então ele é esse cara que não vai ter essa estética. O Hinkel não vai pegar, driblar, ele até fez uma jogadaça naquele repar, que se eu não me engano é pro gol do Ítalo, né, que ele faz aquela grande jogada, mas não é o comum a gente ver ele cortando, driblando e tudo mais. E eu comparo diretamente com o Thalisson, porque a característica do Thalisson é essa. A característica do Thalisson é quebrar a marcação, é driblar, é muitas vezes pegar o cara no texto final, fazer aquela jogada de efeito, e não é uma crítica ao Thalisson. É uma característica diferente que não encanta, que encanta mais do que a característica do Hinkel. E a gente falando de objetividade, olha,
O prestei muita atenção nos últimos jogos do Thalisson com a Ele camisa melhorou, do né? Ele Paysandu. melhorou nesse quesito. E aqui a gente não tá falando que ele não é objetivo, tá? Aliás, o jogo dele tá ficando cada vez mais Tá objetivo. melhorando, tá melhorando. A gente tá falando de tomadas de decisão melhores do Thalisson a cada Já jogo. no drible pra onde o cara tá. Pois é, ele não passa a bola no momento errado, sabe o momento de ir pra cima. Então ele conseguiu criar até algumas boas jogadas contra o Brusque nessas jogadas de mano a mano, até com 2 marcando dele. Sim. Até quando a sobra ali marcando ele, né?